Queridos, nós estamos no mês de agosto e nesse mês de agosto é comemorado o Dia dos Pais, né? E eu não poderia deixar de falar algo sobre essa data, né, do Dia dos Pais e esse mês tão importante, né? Porque eu, pessoalmente, já sou pai e também avô, né? O tema desta manhã, ele é uma frase célebre, que talvez vocês não lembram, mas vão lembrar agora. A frase é essa: grandes poderes e grandes responsabilidades. Interessante essa frase, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades. Você sabe que as crianças gostam de super-heróis, não é verdade? E a gente tem um super-herói aqui que eu particularmente também gosto muito. É o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um filme interessante que esse moço, o Peter Parker, né? Ele foi acometido lá de uma picadinha, tiveram uma experiência na escola lá e ele foi... Nessa experiência lá, a aranha picou ele. E ele começou a ter um comportamento assim, bem complicado, né? A série começou em 2002, o primeiro filme é o espetacular Homem-Aranha. Foi quando ele foi picado pela aranha. Ele começou a ter um comportamento diferente, um comportamento agora de super-herói. Não era fácil ser um super-herói. Por quê? Porque ele não entendia que ele agora estava revestido de um poder, depois que a aranha picou ele. E ele começou a ter um comportamento assim agressivo. Segundo a história aqui do Peter Parker, o Homem-Aranha, ele foi criado com os tios, né? Foi o tio Ben e a tia Maia que criou o Homem-Aranha. E um dia ele estava muito confuso, nervoso, brigou na escola, né? Brigou lá na faculdade. E o tio dele falou assim: rapaz, nós vamos conversar. Ele falou: não precisa conversar não. O tio Ben parou o carro lá na rua, falou: nós precisamos conversar agora. Porque você não é aquela criança que nós criamos, o comportamento está alterado, né? E uma das frases que tio Ben disse para o Homem-Aranha, Peter Parker, foi a seguinte: preste atenção, lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele sabia que o Homem-Aranha seria um herói, teria grandes poderes, estaria enlaçando bandidos com as suas teias de aranha, mas haveria também grande responsabilidade. E ele disse essa frase aqui: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Interessante que essa frase aqui, ela é de um filósofo chamado Voltaire. Voltaire, ele foi considerado o pai da imprensa livre. Também disse outra frase muito poderosa, porque para Voltaire as pessoas eram livres para dizer o que queriam dizer. E ele disse certa vez assim, ó: posso não acreditar em nenhuma palavra que você diga, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Segundo a revista Super Interessante, foi Voltaire também que disse essa frase aqui: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. À medida que nós vamos nos capacitando, à medida que nós vamos nos enchendo de profissionalismo, de conhecimento, também vai vindo as responsabilidades. As pessoas começam a acreditar em você, grande responsabilidade. Aí eu quero trazer isso aqui agora à luz da Bíblia, porque essa frase, queridos, ela já é bíblica, ela já é muito antiga. Olha o que diz aqui o doutor Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado poder, né? A quem muito foi dado poder. Sabe o que o texto diz? Muito será exigido, responsabilidade. Segunda parte do texto diz assim, ó: e a quem muito foi confiado poder. Última parte do versículo: muito mais será pedido, responsabilidade. Aí eu quero pegar tudo isso que nós falamos aqui sobre grandes poderes, grande responsabilidade, e trazer para nós, pais, porque esse mês comemora-se o Dia do Pai. Quem é pai aqui, além de mim? Olha aqui, ó, nós temos 5 pais aqui, né? Então,
Nós fomos designados por Deus com grande poder de sermos pai. E nós fomos aclamados por toda a classe infantil de sermos herói. Não é verdade? O pai, ele é um herói para o filho. O pai, o avô, ele é um herói para os netos. Ontem eu estava com meus netos e eles sobem em cima de mim, e eles acham que eu tenho essa força, esse poder, essa capacidade de brincar com eles, de fazer a proeza que eles querem fazer. A gente se sente o super-herói, fomos aclamados por ele. E nessa questão de responsabilidade, de poder, aliás, nós temos que ter o quê? Responsabilidade. E aí eu volto aqui num texto que Paulo vai dizer para nós que nós temos a responsabilidade como pais sobre as pessoas que estão sobre a nossa jurisdição, sobre o nosso cuidado. Ele diz aqui para a igreja lá em Tessalônica, para os tessalônicos. Ele foi o fundador dessa igreja e ele se sentia como se fosse um pai para essa igreja. E sabe o que ele diz para ela lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12? Diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Versículo 12, ele diz assim, o que um pai, uma mãe deve fazer com os filhos? Ele diz assim, exortando, consolando e dando testemunho. Para quê? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Interessante, né? Porque hoje nós criamos nossos filhos, a maioria das pessoas, de uma forma moderna. Os filhos hoje não são filhos, eles são pequenos reis dentro de casa, eles são pequenos deuses dentro de casa, e os pais não conseguem dar a disciplina para os seus filhos. Aqui Paulo está dizendo que como pai, ele deveria cuidar da igreja, dos filhos deles, fazendo com que eles tivessem uma forma digna diante de Deus. O que nós estamos aqui a aprender nesta manhã? Qual é a instrução desta manhã para os pais e para a família, com relação aos filhos? É criar os filhos de forma digna diante de Deus. Ora, é bem verdade que nós queremos dar para os nossos filhos o melhor. No tempo passado, no tempo da Grécia Antiga, os pais queriam que os filhos fossem duas coisas: advogado ou filósofo. Era de bom tamanho, era o sucesso da época. Hoje, os pais querem que os filhos sejam médico, juiz, desembargador, empresários, querem que os filhos sejam assim. Está errado? Não! Não está errado também os pais entesourar bens, dinheiro, casas, sei lá, para os filhos. Não está errado, não. Porém, Paulo vai dizer aqui que o importante para que os pais deem aos filhos, além dessas coisas materiais, humanas, é que os filhos sejam dignos de Deus. O que isso quer dizer? É você criar o seu filho no caminho e na vontade de Deus, na palavra de Deus. Você pode dar tudo para o seu filho, mas se você não colocar Deus na vida do seu filho, da sua filha, ele será uma pessoa vazia. Ele será uma pessoa com futuro terreno, mas ele não vai marcar nada para a eternidade. Então Paulo está dizendo aqui que nós temos uma grande responsabilidade. A nossa responsabilidade é levar os nossos filhos a ter uma vida digna diante de Deus. E aí, queridos, o que a gente percebe é que muitos filhos têm deslocado a sua vida para veredas, para caminhos de perversidade, para os caminhos das drogas, dos vícios. E quantas vezes nós vemos pais chorando a morte dos seus filhos, vendo-os baleados, esfaqueados, mortos na rua, e são crianças que levaram no peito tiro e facada, crianças de 16, 17 anos, e os pais dizem: eu ensinei. Será que de fato colocou esse filho para ser digno de Deus? Porque a Bíblia diz que a criança criada
na presença de Deus, ela não se desviará do caminho. Paulo ensina a vida comum do lar, e a vida comum do lar é exortar os seus filhos, é disciplinar os seus filhos, é trazê-los diante da palavra de Deus, no conhecimento da vontade de Deus. E aí o que nós vemos aí? Muitas menininhas, muito pequenininhas, dançando funk, e a mãe acha a coisa mais linda do mundo. Quando ainda crianças vão para o funk, lá ficam dançando, e aí com 12, 13 anos estão grávidas. E até certo ponto normal, porque tudo hoje é comum, tudo é normal. Mas em algumas situações a mãe vai dizer, aonde foi que eu errei? Sabe o que é? Não fizeram dos seus filhos dignos de Deus. Então nós precisamos analisar aqui, que nós precisamos entender que nós trabalhamos o aspecto do cuidado com os filhos. E aí, eu quero analisar com vocês duas perguntas que Paulo faz sobre a grande responsabilidade. Ora, a responsabilidade não é da faculdade. Às vezes você pensa que a escola tem que educar seus filhos. Engana-se. A escola não tem que educar os seus filhos. A escola e a faculdade, ela dá o caminho para que o seu filho, para que a pessoa possa seguir e ser próspero na vida, sendo doutor, médico ou qualquer coisa. A escola dá o caminho, mas a responsabilidade de educar os filhos são os pais. Não podemos transferir isso para a escola, para a faculdade. Os pais precisam aprender a educar os seus filhos. Como? Com uma atitude responsável. Quando você não é responsável pelo seu filho, o traficante é. Quando você não é responsável pelo seu filho e não educa ele, a polícia é. E ela vai educar, ela vai disciplinar, ela vai fazer com que o seu filho o que quiser. Sabe por quê? Porque faltou responsabilidade dos pais. Olha a frase: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Essa é a frase que nós conhecemos. Essa é a frase filosófica. Mas a Bíblia diz que o Senhor já nos deu essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Porque Ele nos deu o poder, a graça de nos fazer ter esses filhos. Então, queridos, vamos olhar aqui alguns pontos que eu falei rapidamente sobre a questão de como educar os filhos. Exortando. Olha aqui o que diz a palavra exortar. Essa palavra ela vem do grego. Ela significa aqui, a tradução dela, parakaleo. E significa chamar ao lado para confortar, trazer para perto para instruir, ajuntar para conviver, colocar no colo para consolar e encorajar. É uma ação que aglutina, que abençoa. Consolar aqui é uma ação, ou melhor, exortar aqui é uma ação aglutinadora. Exortar aqui não é pegar um pedaço de vassoura e bater na cabeça do seu filho. Não é dar beliscão, não é dar puxão de cabelo, não é beliscar na costela, não é pegar a chinela e jogar no filho, não. Exortar aqui é trazer para perto, é disciplinar. Você sabia que a criança tem limite? E quem coloca os limites para as crianças são os pais? Exortar. Mas tem pai que não sabe exortar os filhos. Tem pai que espanca os filhos. Espanca, machuca. Então a Bíblia aqui, ela ensina que nós devemos aprender a exortar, chamar para perto, confortar. O seu filho, certamente, principalmente o filho adolescente, deve estar passando por confusão na sua cabeça. Por quê? Porque ele está definindo a sua vida sentimental, amorosa, profissional, financeira, relacionamento. Tudo está na cabeça do adolescente. E ele tem comportamentos explosivos, comportamentos que não se explicam. Como que você exorta? Batendo, gritando, mais alto que o filho? Não, trazendo para perto. Eu não tive esse ensinamento, eu não tive, da parte do meu pai. Ele nos agredia, arrancava sangue, batia, porque ele não sabia exortar.
Ele achava que exortar era machucar. Então, queridos, como que você tem exortado o seu filho? Aí depois ele nos mostra aqui, depois que ele fala de exortar, ele também vai falar assim, ó, versículo 11, vamos ler mais uma vez, 1 Tessalonicenses 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando. Consolar, a palavra consolar significa aliviar do sofrimento, arrancar a angústia, conferir o vigor emocional. A abordagem visa construir, não destruir, aliviar, não afundar. Você já percebeu que muitas vezes seu filho está passando por crise emocional e os pais não entendem, não sabem o que está passando? Isso é sério. Você já viu falar em filhos de 12, 13, 15 anos, 17 anos, como um primo meu suicidou com 17 anos? Sabe por quê? Crise emocional. E o pai está do lado ali, não consegue entender o que está passando com o filho. Essa palavra de hoje é para nos exortar, e nós falamos até para alguém que está com essa crise familiar. Você está exortando o seu filho? Você está consolando o seu filho? Você está trazendo o seu filho para perto de você? Quem manda na sua casa é você ou o seu filho? Aonde está o lugar de cada um dentro da sua casa? Dá para você analisar tudo isso. Porque comemorar o Dia dos Pais é muito bacana. Para quem tem de fato um pai. Agora quem tem um pai ladrão, quem tem um pai estrupador, quem tem um pai bandido dentro de casa, quem tem um pai que abandonou a família e hoje tem outra família, e os filhos estão crescendo, estão casando, e o pai não dá moral nem para aquele filho, nem para os netos que ele tem hoje, que eu conheço pessoalmente, família desse jeito. Como que está a mente e o coração desses filhos? Então é muito bom comemorarmos os Dia dos Pais. Mas eu quero dizer para você, pai, você foi constituído de poder. E dentro desse poder, você tem que exercer a sua autoridade e a sua responsabilidade como pai. E muitos não estão fazendo isso. E aí nós temos famílias desintegradas, desenlaçadas, e os pais não estão sabendo o que fazer. Uma sociedade complicada com violência, com morte, com tantas coisas de relacionamento conturbado, interpessoal, não conseguimos ter relacionamento com as pessoas aí, qualquer coisa é uma situação de crise, de morte, de violência. Por quê? Porque começou dentro de casa, começou com a falta de cuidado do pai. Então, ao mesmo tempo que esse mês a gente comemora o Dia dos Pais, é tempo de lembrar da nossa responsabilidade como pai. E como muitos têm falhado. Eu quero louvar, eu quero bendizer, eu quero parabenizar os pais que de fato são pais. Mas eu quero chamar você, pai, à responsabilidade. Se o seu filho tem andado por vereda de morte, caminho de perdição, você é o culpado. Precisa de retratação. Eu sou o responsável pelos meus filhos. Então, queridos, nós precisamos cuidar deles. E aí vem o terceiro ponto aqui, que a gente precisa aprender, que é testemunhar. O texto vai dizer que exortando, consolando e dando testemunho para vocês. Paulo, ele dava o testemunho para a igreja, porque ele era um pastor da igreja, e ele se sentia como pai da igreja. E eu digo, como pai, qual o testemunho que você dá para o filho? Filho, você não pode fumar, não pode mexer com droga, nunca usar um baseado, mas você fuma 3, 4 cigarros por dia, 3 maços de cigarro por mês, entendeu? Não tem nada a ver não. Eu estou com 70 anos, nunca tive problema com cigarro. Mas eu conheço gente com 30, 40 e um amigo meu que morreu com 54 anos por questão de fumo, câncer na garganta. Você fala para o seu filho não ser imoral e você fala bobagem para o seu filho. Você fala para a sua filha de 12, 15 anos não se envolver e não se entregar para qualquer homem. Mas você assiste com elas novelas
de homem, comendo a língua da mulher e aquilo lá no sofá da sua casa, e todo mundo sentado vendo aquilo. Ou seja, qual o testemunho que você, mãe e pai, está dando para os seus filhos? Nenhum testemunho moral. Então, por muitas vezes queremos exortar, queremos consolar, queremos colocar ordem, mas o nosso testemunho é falho. E sabe o que Paulo fala aqui? Que o testemunho, ele, por muitas vezes, é mais forte do que as palavras. Eles arrastam, né? Estava eu vendo um pai capinando, e o filhinho também viu o pai capinando, colocou um chapéuzinho na cabeça e estava lá capinando também. Eu falei, meu Deus, interessante. A minha netinha, tudo que o meu neto maior faz, ela quer fazer. Ontem ele subiu na coluna da casa, escalou igual o Homem-Aranha, foi subindo, né? Parecendo aquele pessoal que sobe da árvore para pegar coco lá no... Incrível! Eu falei, gente, aonde que esse menino arrumou essa habilidade? Aí a pequenininha, gente, com apenas 1 ano e 4 meses, quer subir na coluna também. Ou seja, o testemunho, o nosso comportamento, ele arrasta quem está influenciado por nós. Pai, você tem responsabilidade sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua família. As pessoas estão olhando para você. Quem é você, Adriano, hoje na sua casa, na sociedade, na empresa? Quem é você aqui na empresa? Quem é você lá na sua casa, na sociedade? Querendo ou não, as pessoas estão olhando para você. Aí você precisa, sabe o que? Ter testemunho. Mas a gente acha que a gente pode falar o que quer, porque a gente está coberto de razão. A gente acha que a gente pode comportar do jeito que quiser, porque afinal de contas, nós já temos mais de 18 anos e sabemos muito bem o que estamos fazendo. E é assim que o mundo está indo, vivendo no livre-arbítrio, que caiu agora num abismo chamado libertinagem, porque acha que pode fazer tudo. E muitos lares estão assim. Então, queridos, não se engane, lá na sua casa comemorar o Dia dos Pais foi uma bênção, mas em muitos lares foi uma desgraça, em muitos lares foi muito triste, porque quantas mães estão chorando, porque o marido está nas drogas, o marido está jogado na sarjeta, o marido está nas calçadas bêbado, o marido está nos bares, está nos adultérios, está preso, está atrás das grades. Quantos dias dos pais e quantos meses dos pais estão sendo terríveis para muitas famílias que não fizeram dos seus filhos e dos seus dignos de Deus. Quantos? São muitos, são milhares. Essa palavra de instrução nesta manhã, para falarmos sobre o Dia dos Pais, sobre os meses dos pais, é para nos levar a essa consciência de que eu e você podemos abençoar alguma casa, alguma família, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a palavra de Deus. Então que o Senhor esteja abençoando você. Que os donos dessa empresa aqui se sintam paz de vocês a cada dia, para que essa empresa prospere, porque aqui é uma família chamada corporativa, mas é uma família empresarial. Que os donos da empresa, os diretores da empresa, os responsáveis se sintam paz. E vocês, cooperadores, colaboradores da empresa, se sintam como filhos. Não há como essa empresa crescer e florescer nessa cidade e alcançar e abençoar famílias através do trabalho? Não há como. Até porque tem um tempo de culto, de prioridade para ouvir o conselho e a direção de Deus nesse lugar. É isso que nós precisamos, gente. Tirar esse tempo para sermos ensinados, exortados, acompanhados, consolados, trazidos para perto, abraçados, amados, levados a ser dignos de termos comunhão com Deus e com o Teu Espírito Santo e conhecer a palavra de Deus. Isso é que deve ser feito. Aqui na empresa, na nossa casa, nas nossas comunidades, nas nossas reuniões. Sabe por quê? Porque eu creio que se nós praticarmos isso, nós teremos agostos maravilhosos em muitas casas. Dia dos Pais mais abrangente em muitas casas, realmente de alegria,
de poder abraçar o seu pai. Talvez seu pai não conseguiu dar casa para você, apartamento para você. Eu também não consegui dar isso para os meus filhos. Mas a minha filha colocou nas redes sociais uma foto minha e dela, e ela disse assim, algo que me impressiona no meu pai, é que ele me deu o que ele não teve. Gente, eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, eu não dei casa, não dei apartamento, não dei bens. Mas uma coisa eu procurei dar e procuro dar até hoje para ela, fazer ela digna de conhecer a cada dia o Deus de graça, de amor, de bondade, de misericórdia, de favor, de riqueza na vida dela. E ela colocou lá, o que me impressiona, o que me chama a atenção no meu pai, o que faz o meu pai ser diferente para mim, é que ele me deu o que ele não recebeu. Porque diretamente eu não recebi do pai terreno, eu recebi do pai das luzes. Eu procurei conhecer o pai de graça e de favor, que é o pai dos pais, que é o pai celestial. Então eu quero dizer para você, se você não teve o amor, o carinho, o respeito do seu pai, se você foi violentado pelo seu pai, saiba que o pai celestial, ele te ama. E ele diz que se o seu pai, sua mãe não puder cuidar de você, ele vai cuidar e ele está cuidando. E essa palavra é para você. Que Deus continue abençoando a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida de relacionamento, a sua vida aqui na empresa e a sua vida fora da empresa. Que você seja um canal de bênção. E você que está constituindo família, que vai ser pai, saiba que Deus está te dando grande poder, mas com esse poder, grande responsabilidade.